Nós estamos orando com os salmos. E o meu convite é para que você acompanhe essa reflexão, tendo a sua Bíblia aberta no Salmo 42. O Salmo 42 é o salmo que abre o segundo livro dos 5 que temos no Saltério. Encerramos o primeiro livro no Salmo 41 e hoje abrimos o segundo livro no Salmo 42. E dentre os 150 salmos, esse é muito especial, muito profundo, como poucos no Saltério. A mensagem que ele traz, ela é muito verdadeira. E diz: mesmo com a alma abatida, e nossa alma se abate, vez ou outra isso vai acontecer, mesmo com a alma abatida, espere em Deus. Esse salmo, ele é uma espécie de conversa íntima, travada entre uma pessoa e a sua alma, uma espécie de introspecção, em que o salmista fala consigo mesmo. E para chegarmos nesse nível na vida, o motivo tem que ser muito forte, e é o que ele está passando: um profundo abatimento, um abatimento tão grande que aquilo está corroendo a alma dele. E nós podemos olhar para a palavra de Deus, olhar para esse salmo e ter a convicção de que na vida nós passaremos também por momentos de abatimento. É certeza, porque como disse John Piper certa vez, né? Nossas emoções, elas não são fixas, elas ficam oscilantes. De vez em quando nós estaremos num momento mais alto, num pico na nossa vida emocional. De vez em quando estaremos numa fase mediana, meia fase, como a gente diz. Mas infelizmente, e não serão raras as vezes, nós nos sentiremos lá embaixo. Nossos sentimentos, nossas emoções estarão lá embaixo. E nesses momentos, especialmente em que estaremos bem para baixo, as coisas perdem o gosto, a alegria vai embora, a paixão apaga, tudo porque a tristeza, as dúvidas e o abatimento chegam à nossa alma. E quando experimentamos esse momento, nós temos dois companheiros que correm com a gente nesses momentos. Um deles são as lágrimas, e o segundo, as preocupações. Quando estamos abatidos, tudo isso vem ao nosso coração. O salmista, por detrás do Salmo 42, ele se sentia exatamente no momento como este. Ele estava no momento mais baixo das suas emoções, deprimido, abatido, triste. Mas o que o Salmo vai nos mostrar é que em nenhum momento o salmista fica num cantinho acuado lambendo as suas feridas. Em nenhum momento o salmista fica sentindo pena de si mesmo, de jeito nenhum. Ele é um filho de Deus, e filhos de Deus diante de um sofrimento, de um abatimento, tomam atitudes práticas, atitudes eficientes para resolver aquilo que nos aflige. E o que ele faz? Ele fala consigo mesmo, numa sinceridade tão profunda que mexe sim com as nossas emoções. Ele vira e pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? O que está acontecendo com você? Por que você está desse jeito, sabendo o Deus que temos, que cuida de nós e que nos ama? Aliás, como nós precisamos de momentos introspectivos como esse. Esse salmo, como mais outros, quase uma dúzia deles dentro do Saltério, ele significa, ou pode significar, que ele foi escrito pelos filhos de Corá. E deve estar escrito na sua Bíblia, logo abaixo do título do salmo, essa informação. Ou ele foi escrito pelos filhos de Corá, ou foi entregue aos filhos de Corá por quem o escreveu, num momento muito específico. E quem eram os filhos de Corá? Eles eram os líderes responsáveis pelo louvor.
Eles eram o ministério de celebração de Davi no templo. Eles eram músicos, regentes, cantores, eram as pessoas importantes. Conhecer um pouquinho da biografia deles vai nos ajudar a entender o porquê desse salmo e da profundidade que ele está falando com a própria alma dele. Os filhos de Corá, eles eram levitas. Se pudéssemos traduzir hoje, ministério de louvor nas igrejas. E ao invés de se rebelarem contra Deus, coisa que a família deles fizeram, eles se dedicaram ao louvor no templo. Igreja, hoje em dia. Eles escreveram alguns salmos, não foi só esse aqui não. Salmos lindos, cheios de reverência para com Deus. E por que esses filhos de Corá escreveram tantos salmos, a começar pelo Salmo 42? Eles escreveram por conta da lembrança, da gravidade do que o antepassado deles, Corá, o mais famoso, fez. Quando Corá, 400 anos antes desse salmo, cometeu a atitude impensada e absurda que ele cometeu, Deus poderia ter acabado com toda a linhagem dele na face da terra. Deus poderia ter extirpado do mundo toda a família de Corá. Entretanto, Deus é misericordioso, Deus é bondoso e Deus preservou filhos desse homem. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele nunca responsabiliza alguém pelo erro do outro. Pela misericórdia de Deus, nós não somos responsabilizados ou culpados pelos erros cometidos pelos nossos pais. E glória a Deus, nossos filhos também não serão pelos nossos próprios erros. A atribuição desse hino aos filhos de Corá, eu queria que você entendesse isso. Ele, na verdade, é uma mensagem sobre misericórdia. É uma mensagem que mostra o quanto Deus é bom, o quanto Deus preserva aqueles que lhe são fiéis. A graça, ela é mesmo individual. Para você conhecer um pouquinho mais da história, 400 anos antes, Corá, ele se rebelou contra Moisés. E ele levou à morte a sua família inteira e outras milhares de pessoas. O relato bíblico, lá em Números capítulo 16, ele é dramático. Diz que Corá e alguns líderes daquela comunidade se insurgiram contra Moisés. E Moisés representava o pastor daquele rebanho, um homem escolhido e levantado por Deus diante de todos para liderar aquele povo. Com ele, 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, se fosse hoje, seriam as diretorias da igreja. Eles vão juntamente com Corá e formam um corpo nessa rebeldia. E eles questionam a autoridade de Moisés. Se você olhar o texto de Números, eles vão se ajuntar contra Moisés e contra Arão e vão dizer: basta, Moisés e Arão, vocês não têm lugar mais aqui, nós queremos tomar o lugar de vocês. E olha a prova inequívoca de que Moisés era um homem de Deus, de que Moisés foi de fato chamado por Deus. Quando eles fazem isso com ele, esse ato de rebelião, Moisés não se vinga. Moisés, ele ouve aquilo e ele ora. O texto bíblico diz: quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Depois de orar, de acalmar o coração, Moisés vem até eles e os adverte do quão grave era aquele erro que eles estavam cometendo, e que aquela rebeldia deles não era contra Moisés, não era contra Arão, aquela rebeldia era contra Deus, quem escolheu aqueles homens para liderar aquele povo. E Deus não tolera rebeldia, queridos. Deus não deixa passar impune qualquer ato de rebeldia. Isso devia gelar a nossa alma. Atitudes como essas são terríveis. E Moisés, ele vira para aqueles filhos, para Corá e toda a sua diretoria e diz: ouçam-me, levitas,
Deus já deu para vocês um dom maravilhoso, que é o dom de dirigir, o dom de liderar, o dom de adorar, de cantar, de tocar. Cara, Deus já deu isso para vocês e vocês estão querendo ainda tomar o lugar que pertence ao sacerdote. Vocês querem derrubar o sacerdócio e dominar sobre esse povo. Isso não é bom. Sabe o que Moisés está dizendo para eles? Poxa, não basta o que Deus já deu para vocês e vocês fazerem bem feito. Esse salmo é uma lição também para o perigo que é a vaidade daqueles que lideram, o perigo de onde a vaidade pode nos levar quando estamos no lugar da adoração. Quando se insurge contra um servo do Senhor, escolhido e levantado por Deus, é contra o próprio Senhor que se faz. Não sou eu que está dizendo isso. Moisés diz a eles: é contra o Senhor que todos vocês e os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão? Deus que colocou nesse lugar. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Mas eles persistiram naquilo. E aquele ato trouxe sérias consequências para todos eles. O nome de Deus foi blasfemado entre a comunidade, entre as pessoas de fora. E Deus virou-se para Moisés e para Arão e disse assim: afaste-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés é um homem de Deus. Moisés, sabendo daquele resultado, ele chama Arão e eles se prostram novamente com o rosto em terra e diz: ó Deus, o Senhor da vida, tenha misericórdia e não fique irado com todo o povo por causa de um homem só que pecou e que liderou. E Deus fala: Moisés, afaste-se desse lugar, porque o que eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer. Deus ouviu o seu servo e, ao invés de exterminar todo o povo, ele se concentrou apenas nos líderes e nas famílias daqueles homens que estavam ali. E o fim deles foi cruel. Se você quer saber qual é o fim, assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. E olha como é triste: desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. E olha o detalhe: diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando. Uma cena trágica. Contudo, os filhos de Corá, eles não morreram e não foram condenados junto com seu pai, porque eles permaneceram fiel ao seu Deus e não se rebelaram como seus pais fizeram. Olhando para os Salmos, nós vamos encontrar vários descendentes desses dos filhos de Corá, como a gente conhece. Emã é um deles, Asaf é outro deles, Gedutum é outro deles, que Davi dedica vários e vários salmos, porque eles eram os melhores dentre os melhores. Assim como Deus pune a rebeldia, Deus abençoa a obediência, a humildade. Deus detesta o orgulho, mas Ele ama a humildade. Lembrar daquele passado recente na vida desses jovens era algo que devia abater o coração deles. Era uma mágoa, uma tristeza, era um rótulo que os acompanhava, e entender isso faz o Salmo 42 ter todo sentido. Esses meninos estavam com a alma abatida, triste, e principalmente porque alguém em algum momento estava zombando deles por causa do passado que eles tinham. Eles tinham um dom maravilhoso, exerciam esse dom na adoração do Senhor, mas sofriam zombadeira de toda forma daquele povo que estava ali. E o que esses meninos fazem? Aquilo que Deus quer aconselhar a mim e a você. Quando a sua alma estiver abatida, deseje profundamente a presença de Deus. Foi o que eles fizeram. E que lição nós temos? A situação que eles enfrentavam estava tão triste,
mas eles dão um bom conselho para mim, um bom conselho para você. Aliás, eis um bom conselho: quando você estiver com a alma abatida, anele por Deus, espere em Deus, cante para Deus, como fizeram muito bem o ministério Zoe ou Zoé, quando disseram na música: aquieta minha alma, sossega. E eles cantam: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, porque só assim eu não me sinto só, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, e qual de nós não é assim? O Senhor está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti para eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade para mim. Eu sei que vai ser difícil, mas o Senhor sempre estará comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. E o finalzinho ainda diz assim: vai ser difícil, eu sei, largar tudo pelo Senhor, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, coisa que pode acontecer, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Nós precisaremos disso um dia na vida. Anote na sua agenda, um dia você vai precisar do Salmo 42. Um dia você vai precisar dessa medicação para a sua alma. Anote isso. Deus queira que demore muito, mas esse dia sempre chega na vida de um filho de Deus. Aliás, não é nem um pouco difícil Davi ter sido o autor desse salmo e dedicado ele aos filhos de Corá por conhecer a situação deles e também a situação que ele passava. E Davi ter dedicado o salmo a eles para curar as dores que eles sentiam, as angústias, as tristezas no coração. Afinal de contas, os salmos são remédios para a nossa alma. E era um costume normal compuserem salmos e apresentarem para outros. Mas seja como for, eu quero entrar nesse salmo com você. O salmista, ele inicia essa canção falando daquilo que ele sentia. Ele sente uma sequidão, a alma dele dói como se passasse por uma sede tremenda, uma seca absurda, a ponto de morrer de sede, mas não de água, e sim da presença de Deus. Veja comigo a partir do versículo 1. Como a corça anseia por águas, ou seja, está desesperada por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele pergunta. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo: onde está o seu Deus? Zombam dele, porque ele está sofrendo, e vão dizer: cadê seu Deus? Cadê o Deus que deixa você sofrer? Cadê o seu Deus? E ficam zombando. Isso dói, arranca lágrimas dele. Versículo 4. Quando eu me lembro destas coisas, eu choro angustiado. E ele completa: pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Ele faz um lamento profundo pela água, como vai acontecer em outros salmos, representando o desejo por Deus, porque a sede da alma é muito pior do que a sede do corpo.
A sede da alma, a sequidão da alma é algo terrível. E ele diz: a minha sequidão tem nome. Eu sinto saudade dos bons tempos de adoração. Eu sinto saudade dos tempos que eu estava na casa de Deus, que eu levantava as minhas mãos, que eu cantava, que eu adorava, que eu me ajoelhava. Eu tenho saudade quando eu andava em procissão com a casa de Deus. Talvez não seja o seu caso, mas talvez seja de alguém que está nos ouvindo nesse momento. Você sente saudade da casa de Deus, do povo de Deus e do tempo que você amava a Deus? Se você está sentindo assim hoje, volta. Deus te espera. A casa de Deus continua sendo a casa dos filhos de Deus. E Ele aguarda o seu retorno. No verso 3, o salmista faz um lamento fúnebre. Ele quer mostrar o quão sombrio o coração de uma pessoa abatida ele pode se sentir. O peito dele está cheio de saudade. Não é saudade qualquer não, é daquelas mais dolorosas. Ele demonstra sentir uma dor daquelas insuportáveis, uma angústia, uma agonia que tira o sono e dá palpitação no coração. E qual a solução encontrada por ele? Fazer uma introspecção. Então ele pergunta, versículo 5: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Olha a esperança dele. Ele é meu Salvador e Deus meu. Olha o que ele está dizendo. Por que está tão triste? Eu ainda vou adorar a Deus, eu ainda vou louvar o seu nome. Aqui o salmista faz uma espécie de autocensura pela sua falta de esperança, pela sua falta de fé e a sua falta de confiança, porque a desesperança é um sentimento humano que abate todos nós. Quem nunca sentiu desesperança uma vez na vida? Mas existe solução para isso. Uma profunda e íntima reflexão nos leva a descansar na providência divina, nos leva a renovar a esperança em Deus. Isso nos faz lembrar de Jeremias em suas lamentações, quando ele diz, eu quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Nós temos muitas coisas na memória que nos levam para trás, mas nós temos coisas também que nos renovam a esperança. Você está triste hoje? Não, mas quando você tiver, lembre da mensagem do Salmo 42, vai melhorar. Amanhã não será só um novo dia, amanhã será um dia melhor. Alimente-se com essa esperança. Em Deus, amanhã sempre é melhor. Acredite no que a palavra diz. Amanhã você vai louvar a Deus pelo socorro que Ele concedeu hoje. Ele é teu Deus, Ele te ama, Ele se importa com você, como se importava com esse salmista. Na segunda parte, ele continua cantando, mas não mais no espírito de sequidão, de deserto, de sede. Agora ele fala uma espécie de inundação, agora ele fala de água, como se ele estivesse afogado. É uma mudança drástica, de sequidão para afogamento em meio a muitas águas. Olha o verso 6. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermão, desde o monte Mizar. Esses locais, pelo menos o Monte Hermon, que é o conhecido, fica ao norte da Palestina, é um monte alto, de onde brota a água por conta da neve, derrete e alimenta o rio Jordão, que vai para o sul de Israel, deixando o deserto de lado e trazendo fartura para aquele lugar. O salmista, ele solta um grito de esperança quando ele fala isso. Está seco hoje, mas vai chover amanhã. Está difícil hoje, vai melhorar amanhã. Você está triste hoje, você vai sorrir amanhã. A sua lágrima de hoje será a sua alegria de amanhã. Ele dá um grito de esperança para dizer, passou a seca, agora vem o afogamento, mas os problemas continuam. Versículo 7, um abismo chama outro abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, ou cataduplas em algumas versões, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim, como se ele estivesse numa corredeira rolando em meio à água, a espuma e a correnteza. Ele afirmou que Deus estava no controle absoluto.
seja da seca, seja da enchente, seja dos problemas e dores pela sequidão, ou mesmo dos problemas por conta do afogamento em meio aos abatimentos que ele tem. Ele estava angustiado, mas olha o que ele diz no versículo 8: conceda-me o Senhor o seu amor fiel durante o dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Ele interrompe os lamentos agora, ele parte para declarar o quanto ele confia e tem esperança em Deus, dizendo: Deus é quem dá água na seca, mais cruel, mais aguda, mas é o mesmo Deus que dá fôlego nas enchentes, quando a gente estiver afogando, é o mesmo Deus que dá alento no lugar e que dá o ar para respirar no outro. É Deus quem dá a vida, e não importa o que a gente esteja passando, é a mensagem que ele quer dizer. Em meio a provações, provocações, abatimento, olha a dica do salmista: tenha nos seus lábios durante a noite uma canção ao seu Deus. Sabe o que ele está querendo aconselhar? Adormeça orando, mas pegue o hábito de adormecer cantando, de adormecer louvando, de adormecer em sua mente exaltando o nome de Deus, porque Deus estará ali com você, e não importa onde esse ali seja, porque se você é filho de Deus, ali com você Deus estará. Ele renova a confiança, e no verso 9 ele vai dizer: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mesmo com a alma abatida, mesmo enfrentando aflições, promova um lamento sincero com você mesmo, não no sentido de se abater, se entristecer, mas de renovar a sua esperança, a sua confiança e a sua alegria em Deus. A mensagem desse salmo: mesmo em lutas, espere em Deus, porque amanhã será melhor, e será melhor porque Deus já está lá. Deus não é surpreendido, Ele já está lá. E aí eu quero concluir essa reflexão pensando com vocês naquilo que cantou Leandro Borges em uma das suas belas canções. Ele disse: não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo o tempo, e no futuro até. Desde então, quando compreende isso, eu olho para o futuro sem me preocupar, e te aconselho a fazer o mesmo. Sabe por quê? Pois Deus já está lá. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar, porque Deus já está lá. E uma das frases da música: creia, o hoje é o presente que Deus já te deu, e o amanhã deixa nas mãos de Deus. Ele sabe tudo. Não abata o seu coração em meio aos problemas. Pergunte para a sua alma hoje: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Amanhã você vai louvar a Deus. Amanhã você vai erguer um cântico de gratidão a Deus, porque amanhã que Deus já está lá te esperando para te abençoar. Você crê nisso? Eu creio. Deus é maravilhoso. Convido você a orar comigo, a se colocar diante de Deus em oração. Nós sabemos, Deus, que ansiedade, preocupação, angústia, agonia, todos esses sentimentos fazem parte da nossa natureza humana, frágil, caída, mas te agradecemos, Deus, de todo o coração,
porque na tua palavra o Senhor nos traz ânimo, o Senhor renova a nossa esperança, o Senhor nos traz confiança que vem do céu, e por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor continua misericordioso, gracioso e bom para conosco. Perdoa, Deus, os pecados que cometemos, muitas vezes insistentemente. Tem misericórdia de nós, Pai, não nos deixe ser rebeldes contra a Tua palavra e contra a Tua vontade. Ensina-nos, Deus, a andar em obediência, de maneira que agrade ao Teu coração santo. Obrigado, ó Deus, pelo exemplo, seja de Davi, dos filhos de Corá. Obrigado, Pai, pelo que a Tua palavra tem a nos revelar e nos ensine, Pai, especialmente nos momentos de dificuldade, a termos um tempo de introspecção e a renovarmos a nossa esperança em Ti, falando a nossa alma, Senhor, e clamando se necessário for. Guarda-nos, ó Deus, em Tuas mãos. Protege, Pai, Teu povo. Livra-nos, ó Deus, da zombaria, dos perigos, das pessoas más. E fortaleça, Deus, a nossa fé, para que a gente saiba e aprenda cada dia a confiar no Senhor e somente no Senhor. Te louvo por isso, Deus, de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.